Olá, meus queridos. Vamos para a segunda parte da nossa aula sobre objetos do futuro. Objetos para o futuro, que é o nosso capítulo 2 do nosso livro. Então, nessa segunda parte, nós vamos debater sobre o que é sobre o consumismo, reciclagem no artesanato e na história, certo? Então, vamos lá, peguem o livro de vocês, abram na página 56, onde diz: consumismo é o hábito de adquirir bens ou serviços que não se necessita. Resulta de uma distorção de percepção da necessidade individual, ou seja, a pessoa é levada a comprar o que os setores produtivos da sociedade querem vender e não aquilo de que realmente precisa. No final da década de 1950, o consumismo tornou-se um tema recorrente na arte. Até a arte pop foi um dos primeiros movimentos a tematizar o consumo, ao questionar o modo de vida norte-americano. O tema tem sido constante na arte desde então. Aí nós vamos aqui. Por exemplo, o consumismo, como diz aqui o texto, é o hábito de adquirir bens ou serviços que não se necessita. Hoje nós vivemos numa sociedade que é altamente consumista. Ou seja, tem pessoas que saem comprando muitas coisas que nunca vão usar, que não necessitam, só pelo simples prazer de comprar, certo? Então, isso é que é chamado de consumismo. Então, existe uma distorção psicológica nessas pessoas, que elas têm a necessidade de estarem comprando sem precisar, tá bom? Então, na década de 50, o consumismo se tornou o tema recorrente das artes, porque os artistas, eles passavam para as suas obras a questão do consumismo, de chamar a atenção daquelas pessoas que tinham esse hábito. Só que muitas das vezes as pessoas nem ligavam, via como algo aparente, certo? Então aqui nós temos, essa fotografia, onde vocês verem aqui diversos objetos, né? Essa obra é o que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, né? O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes? Por exemplo, o que tem na casa do seu amigo que torna a casa dele tão atraente que você sente vontade de sempre estar visitando, sempre estar lá? Será que é uma obra que tem lá que você gosta de ver? Será que é a companhia do seu colega? Será que é algo que tenha lá que está sempre lhe atraindo? Então, essa obra é de Richard Hamilton. Sociedade de consumo é a expressão usada para designar a sociedade na qual o cidadão é constantemente estimulado a consumir serviços e produtos, né? Por exemplo, na crise mundial que nós vivemos hoje, tem pessoas que estão comprando coisas que não vão usar. Sabiam disso? Então, há um excessivo consumo hoje na sociedade. Pessoas que estão estocando material, já que nós estamos dentro da situação. Teve pessoas que eu assisti em reportagem que compraram dezenas de vidros de álcool gel, centenas de pacotes de papel higiênico, de produtos alimentícios, ou seja, e aí ficam estocando. Então, são pessoas assim que, mesmo que não tivesse esse distúrbio, essa distorção de consumismo, mas pela situação que o mundo está vivendo, acabaram apelando por esse lado, tá bom? Então, isso não é uma coisa muito boa. Temos que comprar aquilo que nós precisamos e aquilo que nós sabemos que iremos usar. Por exemplo, tem pessoas que vai numa loja de roupa, aí achou uma determinada peça de roupa bonita. Muitas das vezes, ele sabe que ele não vai ter situações para usar aquela roupa, mas por ele
ou ela achar bonito e ter o dinheiro para pagar, acaba comprando. E muitas das vezes tem pessoas que têm essa distorção que não conseguem pagar, começam a comprar de forma desenfreada e acabam entrando numa bola de neve em dívidas, que aí começam a fazer empréstimos para saldar uma determinada conta e aí não consegue saldar aquele empréstimo, aí faz outro e assim sucessivamente, vai só aumentando essa conta, né? Então nós precisamos ter controle do nosso financeiro, precisamos ter controle psicológico também, para que a nossa mente não entre em colapso por conta do desejar e do querer ter, tá bom? Aí na página 58 nós temos teoria e técnica, reciclagem no artesanato e na indústria. Ao reaproveitar materiais, um artesão pode economizar na compra da matéria-prima que utiliza para confeccionar seus produtos. Em contrapartida, para reutilizar um material, na maioria das vezes, é preciso prepará-lo executando várias tarefas como limpeza, prensagem e corte, o que pode acarretar muitos custos. Olha que figura curiosa nós temos, viu? Essa obra aqui, ó. Se você parar para analisar, nós temos aí 4 bocais de canetas, essas partes douradas. Em cima nós temos uma tampa de um perfume, nós temos uma outra tampa, pedaços de fio. Então o artista Satori Labe, né, ele reciclou partes de cosméticos. Então não são tampas de caneta, são tampas de batom. E olhando direitinho, são tampas de batom que ele reciclou e fez como se fosse um robô. Então assim, muitas das vezes o artesão, ele faz esse tipo de coisa, ele reaproveita materiais, e isso até para economizar. E o trabalho de um artesão, ele sai caro, não é porque ele compra o material caro, é pela a sua criatividade, pela forma que ele vai utilizar, porque também ele vai ter custos, né? Só que custos bem inferiores do que se ele for comprar todo o material novo, né? Para que a indústria passe a utilizar material reciclado em larga escala, é preciso que antes se façam mudanças na linha de produção das fábricas, como a implantação de novas máquinas e a adoção de novos processos. Hoje em dia, o papel reciclado já é feito industrialmente. As latas de alumínio são recicladas e a indústria têxtil obtém tecido de poliéster a partir da reciclagem de garrafas PET, por exemplo. O trabalho de recolher esses materiais para reciclagem é fonte de renda para muitas pessoas. Ou seja, existe hoje o que nós conhecemos como catadores de lixo. Então, esses catadores, quando eles vão para os grandes lixões, eles vão catando todo tipo de lixo que eles encontrar. Então, quando eles vão vender, eles vão separar. Por exemplo, garrafa PET para um lado, que vai virar tecido de poliéster nas grandes indústrias, quando for reciclado. Pneus, que vai virar asfalto. Papelão e outros papéis que também serão reciclados e aí vão virar nossos livros, nossos cadernos. Latinha de refrigerante também viraram outro material, panelas, e de acordo com a criatividade do processo final, né, do artesão que vai fazer. Então, assim, hoje o lixo ele está sendo bem aproveitado, né? Porque existe essas pessoas chamadas de artesão, que já tem essa preocupação com o meio ambiente. Então, é uma forma de chamar a nossa atenção para que não ficamos descartando tudo no solo, mas que possamos dar a oportunidade desses materiais serem aproveitados de outra forma. Ó, aqui nós temos, ó, isso aqui são tapetes feitos da reciclagem de garrafa PET.
Então, essas garrafinhas, as garrafas PET, elas são trabalhadas, são derretidas, e a partir do material delas é criada uma fibra. Então, dessa fibra vai para os tecelões, e aí eles vão passar a produzir tapetes, camisas e outras coisas mais. Atualmente, reduzir o desperdício, reutilizar material descartável e reciclar matéria-prima são preocupações das indústrias, dos artesãos e de toda a sociedade. Por isso, antes de jogar algum objeto no lixo, pense se ele realmente não pode ser reaproveitado ou se você pode descartá-lo em postos de coleta de lixo reciclável. Por exemplo, aqui na nossa cidade não tem um local, até onde eu conheço, não tem um local onde você vai dispensar o seu lixo para ser usado, né? Aqui não temos, até onde eu conheço, não tem fábricas de reciclagem aqui. Mas o lixo que é produzido nas grandes cidades e são dispensados nos lixões, nos aterros, são catados por moradores, né, pessoas de baixa renda, né, e com esse lixo eles garantem o sustento deles e das famílias. Então esse lixo é vendido para os postos de coleta, né, e daí é repassado até chegar nas grandes indústrias onde é reciclado esse material, é feito todo o trabalho. Então, experimente olhar para esses materiais com curiosidade e interesse. É muito provável que você vá encontrar formas de reutilizar vários daqueles que aparentemente não têm mais utilidade. Certo? Então, aí tem aqui embaixo, colecionar objetos. O primeiro passo para construir um objeto ou escultura com sucata é selecionar o material. Você pode escolher um objeto para colecionar uma embalagem de produtos de que você ou sua família consuma com frequência. Por exemplo, se na sua casa vocês têm o hábito de consumir leites, aquele leite que vem em caixinhas, você já poderia estar pensando de reciclar essas caixinhas, fazendo alguma coisa com elas, certo? Ou se há um excessivo consumo de refrigerantes, então vocês devem ter muitas garrafas PET aí, e daí já poderia estar pensando na possibilidade de fazer alguma coisa, tá bom? Outro critério é escolher um material, por exemplo, papelão, plástico ou tecido. Você pode também optar por uma característica física do objeto, por exemplo, colecionar objetos vermelhos. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma coleção de balinhas de bombom. Quando eu era adolescente, eu colecionava. Eu tenho da série da Plock, né, do chiclete Plock, que vinha uma homenagem aos Mamonas Assassinas. Então, eu tenho todo aquele papelzinho interno do chiclete que fala sobre os Mamonas Assassinas. E também eu tenho uma coleção do Frigelos, que era um bombom. Aí dentro vinha pinguins, uma série com pinguins e várias mensagenzinhas. Então, eu tenho isso da minha adolescência guardado. Então, eram coisas que eu colecionava. Então, assim, hoje é meio difícil você achar alguma criança, algum adolescente que tem o hábito de colecionar alguma coisa. Mas, a partir de agora, você pode pensar em colecionar alguma coisa, até para ajudar o meio ambiente. Então, o primeiro passo é, antes de guardar o material, é preciso prepará-lo, isto é, lavar, dobrar, desmontar, para que possa ocupar pouco espaço. Pense no local para o armazenamento que seja seco e protegido do sol. Por exemplo, um caixote ou um saco plástico grande para servir. Recriar o mundo. Organize sua coleção, separe os objetos, avalie o que você conseguiu reunir. Descarte o que não está no padrão. Estude as formas de conectar os elementos. Reflita o que é possível construir com essas sucatas. Então, essa aqui é a conclusão da nossa aula sobre consumismo, sobre objetos, né, que são descartados. E eu vou propor um desafio para vocês. Eu quero que a partir de agora vocês comecem a pensar em confeccionar alguma coisa, né? Uma maquete
ou um robô, ou uma tela baseada em um grande artista, e recriar essa peça usando objetos que descartáveis, objetos que seriam destinados ao lixo. Então eu quero que vocês façam isso, né? Cada um vai fazer o seu. Quando tiver prontinho, vocês vão postar para mim, porque também vai ser parte da nota, tá bom? Da nota de vocês. Só uma ideia para vocês se basearem. O artista Pablo Picasso, que eu mencionei no primeiro vídeo, ele fez uma obra chamada Guernica. Então, essa obra, ela retrata os horrores da Segunda Guerra Mundial. Então, se você procurar lá no YouTube, você vai encontrar uma obra, a Guernica, toda feita em 3D, com materiais reciclados. Então, eu gostaria que vocês procurassem, e eu vou ver também se eu encontro alguma outra referência, e vou estar postando para vocês, para que vocês possam se basear e fazer o trabalho de vocês para me enviar. Então, nesse eu vou dar um pouquinho mais de tempo para vocês fazerem. Mas a partir de agora já vão começando a pensar para que já possa selecionar também os materiais. Tá bom, gente? Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um cheiro. Estamos na torcida para a volta brevemente. Tá bom?